Olá, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. É com imensa satisfação que nos encontramos aqui mais uma vez, nestas páginas virtuais, para realizarmos mais um estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Hoje nos encontramos aqui em um ambiente diferente de que ultimamente temos utilizado para os nossos estudos, as nossas reflexões, porque estamos hoje realizando uma palestra pública online no Centro Espírita Apóstolo Paulo, que fica localizado aqui em Trindade, estado de Goiás, região metropolitana de Goiânia, capital do estado de Goiás. Então hoje aqui nos encontramos, realizaremos o nosso estudo de mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, o capítulo de número 27, Liberdade em Jesus. Só que hoje realizaremos no formato de uma palestra. Então faremos agora, neste momento, a leitura de uma mensagem para a nossa harmonização do livro de Carlos Bacelli e irmão José, esta belíssima parceria, e o livro tem como título Pai, perdoa-lhes, e também o capítulo é o de número 27. Então este livro, para quem ainda não conhece, é um livro que tem 101 capítulos, todos acerca do perdão. Então o capítulo de número 27 tem como título Pequenas Agressões. Então faremos aqui a leitura deste capítulo 27, desta mensagem para a nossa harmonização, e na sequência faremos a nossa prece para a abertura, o início da nossa fala neste momento aqui no Centro Espírita Apóstolo Paulo, ou simplesmente Casa de Paulo. Então o irmão José nos diz o seguinte sobre estas pequenas agressões: não descures, ou seja, não descuides das pequenas agressões que, em relação aos outros, podes cometer no teu dia a dia. Então aqui irmão José nos pede para que fiquemos atentos, para que nós não cometamos ou não venhamos cometer pequenas agressões que via de regra nós nem percebemos. Então ele nos fala aqui de algumas agressões pequenas, mas que são agressões. A falta de atenção para quem conversa contigo. Então, sem sombra de dúvida que a falta de atenção para com aquele que está conversando conosco ou querendo conversar conosco é, em muitas situações, até uma grande agressão. E ainda nos diz o não retorno a um simples telefonema ou a uma mensagem numa rede social, alguém que está querendo ou precisando falar com você, quando não retornamos, também é uma pequena agressão. E ainda nos diz, a tua atitude de alheiamento a um desabafo. Alguém chega até você e faz um desabafo e você fica completamente alheio ou não demonstra nenhum interesse naquele desabafo daquela criatura que está precisando de alguém para conversar. E ainda ele diz, o não oferecimento de teus préstimos, o não oferecimento dos nossos préstimos quando alguém está precisando, a tua indisposição em atender a uma solicitação, o esquecimento proposital de uma data importante. Então, quando nós esquecemos uma data importante para outra pessoa, sem sombra de dúvida que para ela em especial, pode ser até mesmo uma grande agressão. E aí ele diz ainda, o gracejo inadequado. Então, tenhamos bastante cuidado em relação ao uso do nosso verbo, para não usarmos de gracejos no momento inadequado, no momento que não seja oportuno. E ainda, a dificuldade que crias de acesso à tua presença. Então, por que criar dificuldade a algum companheiro que queira e que precise conversar conosco e colocarmos algum obstáculo como se fôssemos pessoa muito importante?
E por último, ele nos lembra: existem pessoas que, infelizmente, no intuito de proclamar a sua pretensa superioridade, nunca perdem a oportunidade de humilhar e, assim, aumentar a sua coleção de antipatias. Então aqui ele fala que em muitas situações, muitos de nós podemos nos encaixar, nos comportarmos assim, como se fôssemos pessoas muito importantes, e com isso estaremos apenas colecionando antipatias. Mas conforme nos diz o apóstolo Pedro, nós precisamos, ao contrário, angariar amigos constantemente. Então, neste momento, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos carnais para fazermos a nossa prece, para, na sequência, iniciarmos as nossas reflexões acerca das palavras de Jesus, aqui nas palavras de Emmanuel e Chico Xavier. Senhor Jesus, mestre, amigo e companheiro, aqui nos encontramos mais uma vez, Senhor, na Tua presença, para realizarmos mais uma atividade na vossa seara de amor. E por isso nós agradecemos a Deus, em primeiro lugar e acima de tudo, em especial pela dádiva da vida. Agradecemos a Ti, ó Mestre amigo, pelos belíssimos ensinamentos que Tu nos deixastes, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes abnegados trabalhadores da vossa seara, que constantemente têm uma disposição firme em nos auxiliarem na nossa trajetória. Gratidão a todos. Agradecemos também, Senhor Jesus, em vosso nome, a todos os companheiros de jornada, encarnados e desencarnados, que neste momento estão aqui conosco, mesmo à distância, mas de forma virtual, para juntos estudarmos os vossos ensinamentos. Ampare, Senhor Jesus, a todos, em especial aqueles mais necessitados do que nós mesmos. Graças damos a Ti, Senhor, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Então, como havíamos falado no início, e repetiremos para aqueles companheiros que porventura tenham adentrado a estas páginas virtuais após o início, então hoje nos encontramos aqui no Centro Espírita Apóstolo Paulo, presencialmente aqui na casa de Paulo, mas apenas eu e um companheiro de jornada, o William, que aqui está comigo neste momento, na condição de encarnados. Então aqui estamos realizando esta tarefa de forma virtual no Centro Espírita Apóstolo Paulo, este ponto de luz, este pronto-socorro localizado aqui na cidade de Trindade, estado de Goiás, que esta semana completou 63 anos de atividades constantemente no auxílio, no socorro àqueles irmãos mais necessitados do que nós, encarnados e desencarnados. Então, 63 anos de atividades na seara do Senhor Jesus. E muitos outros anos pela frente de atividades, sem sombra de dúvida, para todos os companheiros que irão chegar após nós. Então, hoje aqui nos encontramos, como havíamos dito também no início, para estudarmos aqui hoje no formato de uma palestra pública online, o capítulo de número 27 do livro Palavras de Vida Eterna, que é de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. E este capítulo de número 27 tem como título Liberdade em Jesus. E Emmanuel buscou para estas reflexões palavras de Paulo de Tarso em sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, quando Paulo escreveu aos Gálatas e a todos nós da seguinte maneira:
para a liberdade, Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Então aqui Paulo nos lembra, escrevendo aos irmãos Gálatas, que Jesus nos libertou, que nós não voltemos a nos curvar, que mantenhamos firme o nosso propósito de seguirmos adiante, não nos curvarmos de novo ao jugo da escravidão. Então aqui vem Emmanuel e nos esclarece o que é esta liberdade em Cristo, o que é esta escravidão. Será que estamos realmente já naquela condição de libertos? Ou será que ainda estamos sob o jugo da escravidão? Então vem Emmanuel em nosso socorro e começa nos dizendo o seguinte, nestas belíssimas reflexões deste capítulo 27. Disse o apóstolo Paulo, com indiscutível acerto, que para a liberdade Cristo nos libertou. Então aqui ele faz de novo esta referência e dizendo que Paulo fez de forma muito acertada, com muito acerto, de forma indiscutível, que para a liberdade verdadeira, Cristo nos libertou. E aí acrescenta Emmanuel, e não são poucos aqueles que na opinião terrestre definem o Senhor Jesus, como sendo um revolucionário comum. Então aqui Emmanuel lembra que muitos de nós, e não são poucos, não somos poucos estes que ainda afirmamos ou que ainda definimos, que ainda temos Jesus como sendo um revolucionário comum que veio à Terra há 2000 anos atrás e por isso foi crucificado, porque era um revolucionário, porque era um extremista ou porque era até mesmo um terrorista. Então ele nos fala que muitos de nós, não são poucos, que ainda têm esta opinião ou que fazem este tipo de afirmações. E aí ele nos diz ainda, não raro, pintam-no a afeição de um terrorista ou extremista vulgar, ferindo instituições e derrubando princípios. Mas como nós observamos, Jesus em momento algum, há 2000 anos atrás, em momento algum, ele desrespeitou ou não respeitou as autoridades constituídas daquela época, não deixou de cumprir a lei humana daquela época, inclusive até pagou impostos, pediu para que pagássemos impostos, para que dessemos a César o que era de César, dando também a Deus o que é de Deus. Jesus em momento algum feriu as instituições daquela época, tampouco feriu ou desrespeitou ou tenha desrespeitado as autoridades constituídas, em especial a autoridade romana. E aí Emmanuel nos lembra ainda o seguinte: entretanto, ninguém no mundo foi mais fiel cultor do respeito e da ordem. Então aqui Emmanuel nos lembra que ninguém aqui no mundo foi mais fiel, cultor, obediente, respeitando as ordens aqui da terra, as ordens, no caso, romanas, ou as ordens da sociedade naquela época. Jesus não desrespeitou, Jesus não era terrorista, Jesus não era e não foi um revolucionário comum aqui da terra. E ainda ele diz na sequência que através de todas as circunstâncias, vemos Jesus interessado, acima de tudo, na lealdade a Deus e no serviço aos homens. Então aqui Emmanuel nos lembra que em todas as circunstâncias,
em todos os momentos da sua vida, da sua passagem assim de forma rápida aqui pela terra, vamos encontrar Jesus conforme os relatos que nós temos em suas biografias, vamos encontrar Jesus constantemente obediente à legislação humana e, acima de tudo, leal a Deus e servindo aos semelhantes, servindo, trabalhando constantemente aos homens, porque ele mesmo afirmou que não tinha vindo à terra para ser servido, mas sim tinha vindo à terra para servir a todos. E Emmanuel ainda nos lembra: não exige berço dourado para ingressar no mundo. Jesus, quando veio à terra, não fez exigências no mundo espiritual em vir e descer ou renascer, simbolicamente falando, aqui na terra, em berço dourado, em berço de ouro. Conforme nós encontramos em suas biografias, Jesus retornou aqui no meio de nós, em uma manjedoura simples, conviveu desde a sua infância de forma simples, o seu convívio foi de forma simples com a sua família, humilde. José, um carpinteiro, Maria, uma dona de casa. Então Jesus viveu assim de forma simples, respeitando as leis humanas e, acima de tudo, sendo leal a Deus, não sendo de forma alguma, em momento algum, sendo rebelde contra a legislação humana ou contra os administradores humanos. E Jesus veio aqui à terra exatamente para nos libertar das trevas da ignorância, conforme aqui nos fala o apóstolo Paulo, que Jesus nos libertou e que mantenhamos a nossa firmeza no trabalho constante, para que não voltemos ao jugo, da ignorância, mas que possamos continuar constantemente nesta busca do conhecimento da verdade, conforme Jesus nos orienta: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se nós não continuarmos nesta busca, nesta prática constante do Evangelho do Cristo, poderemos sim voltarmos ao jugo da ignorância. E ainda Emmanuel, neste capítulo 27, ele nos fala da seguinte maneira: que Jesus aceitou de bom grado a infância humilde e laboriosa, porque Jesus não ficou toda a sua infância aqui na terra e também a sua idade já madura, já ali próximo dos seus 30 anos, no ócio ou na ociosidade. Jesus trabalhava na carpintaria com o seu pai, José, auxiliava Maria nos afazeres domésticos. Então Jesus trabalhou constantemente, e ainda Emmanuel nos diz que abraça os companheiros de ministério, quais se mostram, sem deles reclamar, certidão de heroísmo e de santidade. Então Jesus abraçou aqueles companheiros de ministério, aqueles companheiros simples, que provavelmente alguns deles fossem até analfabetos. Jesus abraçou a todos, acolheu a todos, sem reclamar nenhuma certidão de heroísmo ou de santidade. Não, de forma alguma. Jesus não cobrou isto de ninguém, de nenhum deles. Da mesma forma, não convidou os intelectuais para trabalharem com ele no início da semeadura do seu evangelho de amor. E ainda Emmanuel nos diz que nunca se volta contra a autoridade estabelecida. Conforme já havíamos dito, Jesus em nenhum momento se voltou ou se revoltou contra as autoridades estabelecidas, mesmo sabendo do comportamento equivocado daqueles companheiros daquela época, usando em muitas situações, ou na maioria das situações, das circunstâncias, de crueldade. Jesus não se rebelou de forma alguma.
Jesus foi obediente. E ainda Emmanuel nos diz que Jesus trabalhou e trabalha na extinção da crueldade. Então Jesus trabalhou naquela época, continua trabalhando na extinção da crueldade e também na extinção da hipocrisia, na extinção do comércio de objetos sagrados e também da delinquência. Mas em momento algum persegue ou golpeia os homens que lhe sofrem o aviltante domínio. Então Jesus trabalhou desta forma naquela época e em momento algum ele se revoltou contra algum companheiro ou tenha perseguido algum companheiro porque estava agindo de forma equivocada. Não deu lição de moral em ninguém, falou sobre moralidade, mas com educação ensinou constantemente, com polidez, com educação. E ainda ele nos diz que vai ao encontro dos enfermos e dos aflitos para ofertar-lhes o coração. Então Jesus, conforme ele mesmo disse, que tinha vindo à terra não para os sãos, mas para os doentes. Então Jesus vai até os enfermos, vai ao encontro dos enfermos e dos aflitos, ofertando-lhes o seu próprio coração. E ainda ele nos diz, serve indistintamente. Então Jesus veio à terra para servir indistintamente a todos os companheiros de jornada, auxiliando constantemente e nos mostrando os meios de despertarmos no nosso coração para o verdadeiro trabalho de transformação, para o verdadeiro trabalho de caridade, conforme nós encontramos na resposta da questão 886 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou os espíritos amigos sobre caridade no entendimento de Jesus, ou conforme entendia, conforme entende Jesus, conforme praticou Jesus aqui na terra, porque Jesus não praticou caridade material, Jesus praticou caridade moral, que é a mais difícil de ser praticada, e aqui não exige recursos materiais, exige boa vontade, exige disposição, exige iniciativa. Então, na resposta da questão 886, quando Kardec questionou sobre caridade no entendimento de Jesus, os espíritos amigos nos respondem sobre a benevolência para com todos. Para sermos benevolentes, ou seja, sermos bons, não necessitamos de recursos materiais. E também para sermos bons, não é possível nós terceirizarmos a prática dessa caridade, ou seja, que não se terceiriza a prática da caridade moral. Nós podemos até terceirizar a prática da caridade material, mas a prática da caridade moral, esta não tem como nós terceirizarmos. Da mesma forma que na resposta da questão 886, nós encontramos, além da benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias. E ainda encontramos perdão das ofensas. Então, benevolência, indulgência, perdão, para praticarmos estas caridades no sentido moral, não necessitamos de recursos materiais e também não é possível terceirizarmos a prática desta caridade. E Jesus veio nos mostrar como praticarmos de uma forma mais pura estas caridades. Veio lá no Sermão do Monte e nos ensinou sobre a felicidade, colocando ali para o futuro em nossas mãos a responsabilidade de construirmos em nós a felicidade, o patrimônio felicidade. E ainda Emmanuel, voltando aqui às palavras de Emmanuel, ele nos diz da seguinte maneira, que Jesus sofre a incompreensão alheia, procurando compreender para ajudar com mais segurança. Então Jesus, ele sofre a incompreensão praticamente de todos, abandono de alguns ou de todos os seus discípulos, ou quase todos os seus discípulos, mas ele procura compreender aquelas pessoas, ele não se revolta contra aquelas pessoas,
ele não se rebela, ele não abandona, mas ele procura compreender para ajudar com mais segurança, que é exatamente o comportamento que precisamos aprender na nossa prática do dia a dia, compreendermos as pessoas, coisa que a maioria de nós ainda não sabemos compreender para ajudarmos com mais segurança. E ainda Emmanuel acrescenta: não espera recompensa, nem mesmo aquela que surge em forma de simpatia e entendimento nos círculos afetivos. Então, Jesus ajudou a todos indistintamente, sem esperar nenhuma recompensa, conforme ele diz aqui, até mesmo uma simpatia e um entendimento, nem mesmo um muito obrigado, coisa que nós ainda não aprendemos, porque via de regra, quando nós auxiliamos alguém e que não recebemos nem mesmo um muito obrigado, a maioria de nós ainda ficamos chateados, falamos: mas eu ajudei o fulano, a fulana, ele nem agradeceu, ela nem agradeceu, não vou ajudar mais, porque é muita ingratidão da parte do fulano ou da fulana nem ter me agradecido. Então estamos agindo, conforme nós sabemos, ainda de forma incorreta, não estamos agindo como verdadeiramente deveríamos agir, como verdadeiros cristãos, como verdadeiros seres humanos, conforme Jesus veio e exemplificou. E ainda, Emmanuel nos lembra que Jesus padeceu a ingratidão de beneficiados. Então Jesus ajudou a todos, e mesmo assim, ele sofreu a ingratidão daqueles que ele havia auxiliado, daqueles seus beneficiários e seguidores, sem qualquer ideia de revide. Então Jesus não revidou, Jesus não se revoltou contra aqueles que ele auxiliou, aqueles companheiros de jornada, os seus discípulos, que os abandonaram durante o Calvário. E ainda ele diz que recebe a condenação indébita, ou seja, a condenação da cruz de forma indevida, de forma injusta, e submete-se aos tormentos da cruz sem recorrer à justiça. Então Jesus não recorreu nem mesmo à justiça humana. Ele sofreu a condenação de forma indevida, ele sabia que era uma condenação injusta, mas ele não recorreu, ele não queria ficar algemado àquela ignorância, ele não queria ficar devendo favores a ninguém. Ah não, ele foi salvo, ele não foi crucificado porque o fulano o ajudou. Não, ele nem recorreu à justiça. E ainda diz, não estou dizendo aqui que não devamos recorrer à justiça. Nós temos a nossa justiça humana, que está aí à nossa disposição, apesar de estar assoberbada, mas nós temos sim que buscar os nossos direitos na medida do possível, mas não ficarmos reclamando constantemente os nossos direitos, sem que tenhamos cumprido as nossas obrigações. Porque via de regra, conforme nos lembra Bezerra de Menezes, e nós sabemos disso, o nosso direito, ele começa exatamente onde terminam as nossas obrigações. E segundo Bezerra, nós só temos direito de reclamar os nossos direitos a partir do momento em que tenhamos cumprido com as nossas obrigações. Mas até hoje, e aí eu me coloco em primeiro lugar, até hoje eu não vi ninguém questionando sobre as suas obrigações. E as minhas obrigações, eu as cumpri? Ou você questionar, as minhas obrigações, eu vou deixar claro, as minhas obrigações, eu não as cumpri, eu quero cumpri-las, para que eu possa depois ter os meus direitos. Então Bezerra de Menezes nos orienta desta forma, que nós só temos direito, verdadeiramente falando, em nossa consciência, quando tenhamos cumprido com as nossas obrigações, os nossos deveres. Mas nós somos muito bons para reclamarmos os nossos direitos. E os meus direitos, onde estão?
eu irei reclamar os meus direitos. Precisamos reclamar, defender os nossos direitos, mas nós precisamos ter a consciência tranquila que nós tenhamos cumprido com as nossas mínimas obrigações. Sem sombra de dúvida, não estou aqui de forma alguma querendo dar lição de moral em ninguém, estou falando para mim mesmo em primeiro lugar, porque tudo isto que estou falando, e ainda irei falar mais um pouco, em primeiro lugar e acima de tudo, a este que vos fala, que é o mais necessitado de todos. Exatamente por isto que nos encontramos aqui, não em castigo, porque muitos poderão falar assim, bem feito, né? Está sendo castigado. Não, de forma alguma, não encaro desta forma. Estou aqui sendo beneficiado, estou aqui aproveitando oportunidade para o aprendizado e ao mesmo tempo realizando, mesmo que de uma forma simples e humilde, a semeadura, aprendendo conjuntamente com outros companheiros de jornada. Então aqui voltando às palavras de Emmanuel, onde ele fala que ele sofreu a incompreensão, até mesmo daqueles que ele havia beneficiado, a incompreensão, a ingratidão, sem nenhuma ideia de revide. Ele fala sobre a prisão e a condenação de forma injusta, e ainda ele nos diz na sequência, e ninguém se fez mais livre que ele. Ninguém se fez mais livre do que Jesus, livre para continuar servindo e amando, através dos séculos renascentes. Então esse relato que Emmanuel nos fala de tudo o que aconteceu, de parte do que aconteceu com Jesus, e aí ele fala que ninguém além de Jesus é mais livre, e ninguém se fez mais livre que ele, livre para continuar servindo e amando através dos séculos renascentes. E aí Emmanuel acrescenta mais esclarecimentos para nós, que Jesus ensinou-nos assim, não a liberdade que explode de nossas paixões indomesticadas, mas a que veste sublime do cativeiro consciente as nossas obrigações diante do Pai excelso. Então aqui ele fala das nossas obrigações morais perante Deus, que exatamente sobre estas obrigações que Jesus veio nos falar, este cumprimento das nossas obrigações mínimas perante Deus, perante a lei maior de amor, de justiça e de caridade, auxiliando os nossos companheiros de jornada. E aí Emmanuel acrescenta, nas sombras do eu, a liberdade do faço o que quero, frequentemente cria a desordem e favorece a loucura. Então aqui Emmanuel nos esclarece de uma forma tão bela que nas sombras do meu egocentrismo, aquela liberdade que eu classifico ou que eu acho que seja uma liberdade, não, a minha vida me pertence, a vida é minha, eu tenho a liberdade de fazer o que eu quero. Então esta atitude equivocada nossa, deste faço o que quero, frequentemente cria a desordem e favorece a loucura. E aí ele nos orienta que na luz, se nós deixarmos de agir nas sombras do nosso egocentrismo e passarmos a agir na luz do Cristo, a liberdade é bem diferente. A liberdade do devo servir gera o progresso e a sublimação. Aí nós sairemos daquela liberdade errônea, aquela liberdade cega que na verdade nos prende, a liberdade do eu faço o que quero, para a liberdade verdadeira do devo servir, gera o progresso e a sublimação, porque a outra liberdade do faço o que quero
gera desordem e a loucura. Agora, quando agimos na luz do Cristo, a liberdade do devo servir, aí sim vai gerar o progresso e também a nossa sublimação. Então nós precisamos sair desta liberdade equivocada, que a vida é minha, eu faço dela o que bem entender, para a liberdade verdadeira, do que devo verdadeiramente me esforçar para servir com Jesus. E Emmanuel ainda acrescenta: assimilemos do Mestre o senso da disciplina. Assimilemos, busquemos constantemente em Jesus, internalizemos em nós, no nosso coração, na nossa consciência, o senso da disciplina, a disciplina verdadeira, a disciplina correta, aquela disciplina de obediência à lei maior, não deixando de forma alguma de obedecer à lei humana. Não estamos falando aqui que devamos ser rebeldes às leis humanas. Ah, não, essa lei está errada, eu não obedeço, vou ser um rebelde a partir deste momento, vou ser um extremista. Não, de forma alguma, não estamos falando isto. Não estamos aqui defendendo a desordem, de forma alguma, mas sim que sejamos obedientes à lei divina, à lei maior, à lei de justiça, de amor e de caridade. E ainda acrescenta Emmanuel: se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer. Então, se queremos verdadeiramente ser livres, aprendamos a obedecer a lei de Deus, a lei natural, a lei que Jesus veio nos ensinar, aquela regra áurea, ou algumas que ele nos ensinou e deixou muito claro. De todas que ele ensinou, segundo Emmanuel, existe a regra áurea que Emmanuel classifica: o amar o próximo como a nós mesmos, amar a Deus. E também uma outra regra áurea que Emmanuel classifica como sendo esta regra de ouro: fazei ao outro tudo aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. Então, sem sombra de dúvida, que se nós já estivéssemos nos esforçando, ou estivéssemos nos esforçando em fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse, sem sombra de dúvida que a terra hoje, se já não fosse o paraíso, já estaria bem próximo. E temos a certeza, assim como Jesus nos disse, que quando nós fizermos isto, colocarmos em prática esta frase de Jesus em fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse, aí sim teremos instalado em primeiro lugar no nosso mundo íntimo este paraíso, e instalaremos aqui na terra o paraíso que Jesus, ou sobre o qual Jesus nos falou. E é responsabilidade nossa, e nós precisamos realmente trabalharmos constantemente. Se quisermos ser livres, nós precisamos aprender a ser obedientes, deixarmos essa condição de espíritos rebeldes, essa condição de espíritos teimosos, e passarmos à obediência à lei natural, à lei de Deus. E sem sombra de dúvida que alcançaremos esta liberdade sobre a qual Jesus veio nos falar e nos mostrou abundantemente. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, exatamente sobre isto que Paulo falou aos Gálatas e a todos nós, e Emmanuel está nos falando aqui. Jesus, que trabalhou constantemente, limpou leprosos, curou loucos, deu a vista ou retornou a vista a cegos, curou paralíticos, ele foi flagelado na cruz. E nós não queremos e não aceitamos que alguém nos critique, ficamos revoltados. Ah, não, eu vou parar com esse trabalho, eu vou parar com a semeadura, ou vou parar com um serviço caritativo tal ou tal, porque alguém está me criticando. Jesus não foi só criticado, Jesus foi flagelado e crucificado, e ele sabia que aconteceria isto com ele, e mesmo assim ele serviu a todos. Se Jesus sofreu tudo o que sofreu,
e nós não aceitamos nem mesmo uma crítica. Então é preciso que aprendamos com estas críticas também e aprendamos a obediência se realmente queremos alcançar essa liberdade com Jesus. É preciso obedecer. Não podemos abusar das nossas faculdades de raciocinar. Porque não é sobre esta liberdade que Jesus veio nos falar, a liberdade de raciocinar e fazer o que bem quisermos. É preciso que nós trabalhemos na construção do bem de todos e para todos. Somente assim estaremos livres das paixões, estaremos livres das trevas da ignorância, as paixões que mais nos prejudicam na nossa caminhada, orgulho e egoísmo. E aqui Emmanuel, voltando aqui às palavras de Emmanuel, ele encerra estes belíssimos ensinamentos deste capítulo 27 do livro Palavras de Vida Eterna, nos dizendo o seguinte: apenas através do dever, através do dever retamente cumprido, permaneceremos firmes, sem nos dobrarmos diante da escravidão, a escravidão da ignorância, a que muitas vezes somos constrangidos pela inconsequência de nossos próprios desejos. Então aqui Emmanuel encerra estas reflexões de uma forma tão bela, depois que ele nos disse que é preciso, se realmente quisermos ser livres, é preciso que obedeçamos. Aí você pode falar assim: mas se eu for obedecer, aí é que eu vou estar preso, eu vou estar obedecendo, aí eu vou estar realmente em uma prisão. Ele está dizendo aqui da obediência à lei de Deus. Então ele nos fala desta forma da obediência e nos diz que precisamos cumprir os nossos deveres de forma reta, constantemente, permanecendo firme no campo de trabalho, no nosso posto de trabalho, que só assim nós não nos dobraremos à escravidão de novo, à escravidão da ignorância, alcançando, consequentemente, a nossa verdadeira liberdade. E a doutrina espírita veio exatamente nos auxiliar nesta tarefa, neste trabalho belíssimo de renovação de atitude. Mas só que é preciso que nós entendamos que o Espiritismo não é simplesmente mais uma religião, porque o ser espírita é bem diferente de ser simplesmente um religioso. O ser espírita não é ser diferente das outras pessoas, não é se comportar como se fosse diferente das outras pessoas. Eu não me misturo com aquela religião, ou com aquela seita, ou com esta ou com aquela, porque eu sou diferente. Não, de forma alguma. O ser espírita é ser verdadeiramente cristão. Espírita é o mesmo que cristão. E o espírita verdadeiro é aquele que se comporta ou que se esforça ao máximo para alcançar de uma forma mais rápida, mais urgente, a condição de verdadeiro ser humano. Porque o ser humano, ele está acima de qualquer qualificação ou denominação religiosa. E ainda, os espíritos amigos nos dizem que ser espírita não é ostentar uma crença, não é ostentarmos a crença espírita, mas sim ser espírita ou ser cristão é vivenciar a sua fé de forma sincera, ou seja, sendo obediente a Deus, a sua lei natural, ao mesmo tempo que ser espírita não é ter uma religião especial, porque a religião espírita não é uma religião salvacionista, ou seja, venha para a religião espírita
porque a religião espírita te salva. Religião nenhuma por si só salva ninguém. Isso nós já sabemos. As religiões são muletas que nos auxiliam, e conforme nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, o objetivo de toda e qualquer religião na face da terra é tornar o homem, no sentido genérico, melhor. E aquela religião que não alcançou o seu objetivo, ela faliu no seu desiderato. Então, sem sombra de dúvida, que ser espírita não é ter uma religião especial, é deter uma grave responsabilidade. Então, a doutrina espírita é uma doutrina de responsabilidade, ao mesmo tempo que ser espírita não é superar os outros, não é querer e se comportar de tal forma para superar as outras pessoas, mas ser espírita verdadeiro ou ser cristão com o Cristo, porque conforme Emmanuel nos fala, a maioria de nós até hoje temos sido cristãos sem o Cristo. Então, ser espírita ou ser cristão com o Cristo é superar a nós mesmos a cada momento. É ser hoje melhor do que ontem, é ser amanhã melhor do que hoje, e assim sucessivamente. E também ser espírita, por último, ser espírita não é construir um templo de pedra ou templos de pedra, templos suntuosos, mas é transformar o seu templo interior ou o seu coração em templo de Deus. É ser obediente a Deus, é colocar em prática esta lei de justiça, de amor e de fraternidade, estendendo a mão àqueles irmãos nossos, assim como Jesus exemplificou, guia e modelo, que possamos modelar Jesus na nossa vida. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os companheiros, estas dezenas de companheiros que na página virtual aqui do Centro Espírita Apóstolo Paulo, no Instagram, na página virtual deste grupo espírita Chico Xavier, que estamos transmitindo neste momento, agradecemos a todos, quiçá centenas de companheiros que nos acompanharam durante estes 50 minutos de fala. Agradecemos imensamente, incomensuravelmente a todos. Recebam todos o meu abraço fraternal e de gratidão. Até breve, meus irmãos, até breve, quando voltaremos a nos reencontrar para darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões. Jesus conosco sempre. E passaremos a palavra agora ao nosso irmão William, que irá fazer o encerramento da nossa palestra pública online, palestra pública à distância. Então passaremos agora ao William. Um abraço fraternal a todos. Nós que agradecemos, meu irmão, mais uma vez, tá? Pela gentileza de atender o nosso convite, e a todos vocês que estiveram conosco, né, nessas duas casas. E a gente, como você lembrou, né, foi o aniversário da nossa casa essa semana. A gente teve uma pergunta aí sobre psicografia. A gente ainda não vai retornar por enquanto essa atividade, tá? A gente vai esperar mais um pouco. O seu Carlos perguntou sobre se a gente tem esse livro que você mencionou aqui na nossa livraria. Eu vou perguntar a Neile e a Cássia, Palavras de Vida Eterna, né? Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Eu vou perguntar, viu, seu Carlos? E aí, tendo aqui, a gente anuncia e já lembra que a nossa livraria está funcionando. Deixa eu pegar, posicionei aqui. A nossa livraria está funcionando nas terças e quartas-feiras, das 18h30 às 19h. Então, aquele irmão que quiser vir comprar um livro aqui vai nos ajudar muito. A farmácia também. Vocês estão me vendo aqui com violão, é porque eu gosto de cantar, não. Também, né? É porque essa semana, como eu ia falando, a nossa casa fez 63 anos e o nome da nossa casa, né, Centro Espírita Apóstolo Paulo. E Paulo, então, para nós é sempre uma referência. E como ele é uma referência tanto para casa quanto para mim, eu compus uma canção há algum tempo
que fala sobre Paulo, sobre aquele momento em que ele vai ao encontro de Ananias, né, na cidade de Damasco, para tirar contas, né? Na verdade, a gente sabe que ele ali estava como Saulo ainda, né? E quando ele chega às portas de Damasco, ele tem um encontro que muda a sua vida, né? Dali em diante, ele não mais Saulo o grande, né, se torna Paulo o pequeno, né? E ele começa a trabalhar. Então essa canção ela se chama O Chamado. Ela se chama O Chamado. Ela se chama O Chamado. Bem simples, mas é de coração. Uma força maior que agora me chama ao caminho estreito, me conduz. Sua voz, meu nome, docemente declama. Filho meu, venha para a luz. Como criança, obedeço-te ao chamado e vou ao encontro de quem necessita. O amor me tocou nas portas de Damasco. Meus olhos cederam diante de tal visão. Agora recebo de ti o chamado. É o Senhor que vai ao meu lado. Sinto no peito um fogo que arde. Meus olhos te seguem, apaixonados. Uma nova esperança então me invade. É o Senhor que vai ao meu lado. Como criança, obedeço-te ao chamado e vou ao encontro de quem necessita. A eles então estendo os meus braços. É o Senhor quem me capacita. O amor me tocou às portas de Damasco. Meus olhos cederam diante de tal visão. Agora recebo de ti o chamado. É o Senhor que vai ao meu lado. Então é isso, a gente agradece, não é, a todos vocês que essa música simples, né, como a gente falou, ela tem alcançado, né, o seu papel, e a gente lembra, pede as nossas preces, as nossas orações para todas as pessoas que estão passando por todas as provações, tanto na saúde